Olá, pessoal, bom dia! Tá todo mundo bem animado depois daquele show da Madonna, né, gente? Nós aqui só com inveja de que não tava lá, né? Mas tudo bem, eu espero que vocês tenham se divertido. Ontem eu me diverti muito, apesar de um pouco diferente, assim, né, do ambiente Madonna, mas fiquei acompanhando ali alguns reels, né, as rádios ali que eu sigo, que estavam postando, e foi bem legal. E, assim, um pouco inspirada, né, nisso, talvez eu pensei até durante a semana o que eu ia gravar hoje, e vocês sabem que não é assim que funciona comigo, né? Então, não tem papel, tá? Não vou ler nada pra vocês. Mas o tema eu mantive sim, porque eu queria falar sobre uma coisa que é um paradoxo, né? Que é essa questão dos que estão sendo bem-sucedidos no fracasso, né? Meio que fazendo um paralelo oposto, né, a alguns textos freudianos que dizem que falam dos que fracassos são no êxito, né? Que é quando eles conseguem o que querem, né? Eles acabam sucumbindo aí à sua neurose, à sua patologia. Enfim. Então, o que eu pensei? Vou deixar uma Madonna tocando aqui no fundo pra nós, porque foi muito legal, né, gente? Não sei vocês, mas eu vou falar da Madonna hoje. Mas enfim, né? E daí esses textos do Freud, ele vai contar, inclusive, sobre Lady Macbeth, né? Que pra quem não sabe, eu... Né, antes de eu pensar em ser psicanalista, vim aqui fazer psicologia, fazer psicanálise, até psicologia analítica, né? Que foi antes de tudo, né? Antes da psicanálise, antes da psicologia, eu fui pro Jung, né? E quem me conhece sabe que eu não tenho problema nenhum com ele, né? E se os paizinhos lá tiveram, né, problemas, eu já disse que isso é deles, né? Eu, como uma boa filha, não tenho nada a ver com o divórcio deles. Eles que fiquem com a sua briga, né? Eu acho que ambos foram pessoas aí que falaram bastante sobre a mente humana, né? E sobre processos psíquicos e como que isso influi, né, na nossa vida. Mas eu acabei, né, de fato, sendo seduzida aí, né, pelos psicanalistas, né? Principalmente por um carinha chamado Jacques Lacan, né? Que vocês sabem que muita gente tem problema com ele, porque o cara não era muito assim de se fazer entendível, né? Mas é porque ele não queria que a gente entendesse ele. Ele queria que a gente meio que fizesse um certo esforço para entender a si mesmo, né? E até entender a questão da metapsicologia, né? Desses processos, e que não fosse só simplesmente a gente entender um conceito que ele criou, né? Mas a gente também fazer uma linha investigativa de... Vamos lá, segue aqui comigo, né? Tu não vai ser eu, né? Tu vai ser você, então... Mas vamos lá, vou te dar o caminho como que eu fiz, né? E quem sabe tu aí, né, na tua mente, você também faz um caminho que te leve a descobrir coisas similares, né? Ou você entenda a minha lógica aqui, né? E inclusive, quando tu virar psicanalista e ver muitos casos, e você vai conseguir comprovar. Porque... né, sem ser prolixa, né, mas já sendo um pouco, porque que eu tô assim, né, eu tô de pijama, gente, e coloquei plumas, e hoje eu tô loira, não sei se vocês viram, né, mas eu tô numa fase de transição pra fazer o que eu sempre quis desde os 17 anos, né, então é isso que eu vou dizer pra vocês, gente. Por que que eu trouxe esse tema, né, vamos amarrando aqui, né, porque eu comecei a falar sobre isso. Porque diferente de Lady Macbeth, que faz de tudo ali, né? E depois que o marido vira rei, ela rainha e ela enlouquece, né? Ou, na verdade, o rei Macbeth já faz enlouquecer também, né? O meu caso vai também falar um pouco, acho que, de vários casos, né? Como a gente se perde no meio do caminho.
E por isso que eu quero amarrar um pouco com a história da Madonna, gente, né? Porque é muito fácil a gente se perder no meio do caminho, né? Eu acredito fielmente que toda criança sabe muito bem, em determinado momento, né? É óbvio, não desde o bebezinho, porque o bebezinho está super alienado, né? De fato, ao seu desamparo, essa necessidade aí desse grande outro primordial, né? Da necessidade de criar, né, inclusive, essas entidades aí, né, que nós vamos chamar de grande outro, e ficar amarrando significantes, né, precisar da adesão ali do significante do nome do pai, né, para fazer cadeia e etc. Né, mas em determinado momento você vê uma criança sendo ela. Não sei se vocês já repararam, mas se não, olhem uma criança autêntica. Uma criança que vai lá, pega os seus brinquedos, arruma, organiza do jeito que quer, né? Transforma eles, cria, por exemplo... eu tenho uma cachorra, gente. Aira, vem aqui. Ela tá fazendo arte. Então, ela organiza os seus brinquedos, ela brinca, ela fantasia, né? Você pergunta pra ela o que ela quer ser, ela não tem medo de dizer coisas assim estrambólicas como eu quero ser um astronauta, ou eu quero ser um rockstar, né? Ou eu quero ser a Madonna, né? Enfim, ela fala. É óbvio que ela vai usar os elementos que ela tem pra te dizer isso, né? Não necessariamente ela tá querendo te dizer que ela vai ser de fato um astronauta, mas tem algo no ser astronauta que ela percebeu assim que casa com o espírito que ela tem, né? E se tudo der certo, ela vai conseguir fazer as ligações necessárias para se tornar o tipo de astronauta que isso quer dizer para ela, né? Mas, ou senão ela vai ficar no concreto disso, né? Vai ser convencida pelos adultos e pelo mundo de que ela não tem capacidade para isso, ou não tá dentro do mundo dela, né? Ai, nem tem astronauta mais, ninguém vai pro espaço, sei lá, né? Enfim, tipo, essas coisas assim que vão contando pra nós, né? E a gente vai abandonando aquelas nossas grandes aspirações da infância e vai sendo seduzida pelo mundo adulto, né? Que diz o que pra nós? E não é nem questão do mundo adulto, vou tirar essa palavra. Não há problema nenhum com o mundo adulto, gente. Há um problema muito sério, na verdade, né? Com a gente escutar as pessoas. Porque as pessoas não moram dentro de nós, tá? Então, essas coisinhas que a gente amarrou em certos significantes para dizer que nós queremos ser a Madonna, que nós queremos ser astronauta, que nós queremos ser... sei lá, deixa eu ver alguma coisa aqui interessante. Não, pode ser uma coisa também bem trivial, assim, tipo um advogado, né, um médico, qualquer coisa assim, porque as crianças também falam essas coisas, né? Mas a gente tende a ler o que a criança está falando concretamente também, né? E depois a gente diz que ela que tem um problema, né? Leia O Pequeno Príncipe, né? Quando o menino desenha lá, né, a jiboia engolindo, né, o elefante, e alguém diz, é um chapéu. Tipo, meu Deus, essa pessoa não tem, né, criatividade, não tem visão, né, porque é verdade. Ela foi sucumbida a esse mundo que tenta relacionar as coisas com coisas do seu universo, certo? Ou seja, aquilo que está ao seu alcance, né, e esquece que a mente pode extrapolar e que a gente pode estar falando algo quando a gente diz alguma coisa. E esse algo não é necessariamente aquilo, certo? Vamos ver se eu consigo me fazer entender. Por quê? Porque essa história de significante que o tio Lacan diz pra nós é um troço um pouco difícil, né, gente? Né? Por quê? Quantas pessoas aqui tiveram aula de linguística? Não sei quem foi, né, pra área de letras e tal, né? Ou semiótica, né? Tipo, quem ouviu aqui falar sobre... Alguém já pegou o livro do Barthes pra ler, gente? Não é uma literatura fácil, né? Então, o que eu vou dizer pra vocês? Não faz também muito parte do nosso universo, às vezes. E a adesão à psicanálise, às vezes, vem o quê? Freud, os pós-freudianos ali, principalmente da escola inglesa, a Melanie Klein, né? O Winnicott... Eles não vão trabalhar com essas questões, né? O Lacan, ele já
ele já fazia parte de um ciclo, gente. Que eu não sei se vocês lembram, como se estivessem lá, né? Mas peguem lá, né? O cara ficava trocando ideia com Simone de Beauvoir, né? Sartre, Camus, né? Salvador Dalí. Acho que o ciclo dele, assim, né? Englobava gente muito power aí, né? Pra pensar o mundo. Fora, né, as inspirações que ele teve, aí o cara lia muito, né, e etc. Coisa que ele e Jung, eu acho que tinha muito disso, né? Se você pega a literatura junguiana, você vai ver que ele faz também citações de coisas, assim, muito diversas, sabe? Da biologia, da física quântica. Ele é amigo do Planck, né, lá. Planck, né? Planck. E ele mistura essas coisas, porque na cabeça dele tudo isso, né, é um caldeirão. Mas a gente, talvez não, né? A gente não chegou por aí. A gente chegou através de outras coisas. Então vamos voltar. Questão do significante, né? Então quando a gente diz sobre o significante e quanto ele é importante, por isso que ouvir a pessoa também ouvir o que está sendo dito no que ela diz, né? Porque, de repente, não é sobre ser astronauta como, né, pensar em Apolo 13, gente, né? Mas o que é o astronauta, né? O que é ser astronauta? O que tem no espírito desse astronauta? O que tem ali, né, que se ligou, né? E é isso que eu quero trazer para vocês. Que a criança sabe. A criança sabe. Entendeu? Desde muito cedo mesmo, ela capturou algo, ela explorou um pouco o seu universo e ela capturou algumas coisas que ela ligou a certos significantes, né? E ela te diz, eu quero ser isso, né? Porque isso tem a essência daquilo que eu quero ser, né? Ou que ela já tá dizendo pra ti que eu sou, que tá ali e que envolve isso que é o desejo, né? E que não é algo exatamente, por isso que não pode ser astronauta, simplesmente, né? Porque lembra da historinha, né, de que o desejo, ele nunca vai ser alcançado, né? Porque se a gente conseguir atrelar o desejo a algo específico, ele vira demanda, né? Ele fica demandado ali, né? Então, ele se torna algo, a partir do momento que ele se tornou algo, deixou de ser desejo, né? O desejo, ele é mais ato de verbo, como eu tenho tentado falar pra vocês. Estou um Lacan, viu, gente? Depois, se vocês quiserem, eu mando aí umas citações pra vocês, procurarem lá na literatura. Não acreditar em mim, não acredita em mim. Não acredita em ninguém, aliás, gente. Quando vocês ouvirem qualquer teórico, qualquer psicanalista, qualquer professor falar alguma coisa, vai lá e dá uma conferida, né? Vai lá e tira a tua própria conclusão daquilo lá que ele tá trazendo, né? Mas, enfim, então, o desejo enquanto verbo, sabe? Proposta desse canal, enquanto verbo, né? Então, quer dizer, não podia ser só se transformar em astronauta. Tinha que fazer algo que né, que está na essência do ato, né, do que o astronauta faz, né? E que não necessariamente tem que estar, de fato, ligado à profissão do astronauta, tá, gente? É isso. A gente vai perdendo isso. A gente vai perdendo a sabedoria, né, desse desejo aí, que a gente descobriu algo sobre ele. A gente descobriu um tal de objeto A, né, a qual a gente não vai ter, né, porque o objeto A em si é vazio, gente. Ele é zero, né? Não existe essa coisa perdida toda, né? Que a psicanálise fala. Não tem, gente, é ilusão total, né? A gente criou, é um mundo mítico que a gente pensa que se a gente tiver determinada coisa, né? Aquilo vai dar a ideia de completude, né? Pra nós. Como se um dia a gente tivesse sido completo, quando na verdade a gente só pensou que era. Né? A gente teve uma ideia de que era completo e a gente tava bem enganado sobre isso, que fique bem claro, mas a gente ficou tão, sei lá, assim, apaixonado pela ideia da completude, né, que a gente guarda isso. Gente, isso daqui é só
ilustração, quase com licença poética, tá? Porque quando a gente está falando de um mundo tão mítico como esse, que nunca de fato existiu, tudo que ocorre é no reino da ficção, certo? Então a gente trabalha com elementos, né, que nem o Freud falava assim, olha, eu vou me usar, né, daqui da questão da ótica, por exemplo, né, que era uma ciência lá, né, ligada à física, para explicar o tal do aparelho psíquico. Ele diz, né, mas cuidado aí quando vocês forem ler, quando vocês forem estudar, para não achar que eu tô dizendo que é a mesma coisa, porque não é. Mas a gente vai se basear numa coisa que existe, que dá para ser estudada, que dá para ser olhada, né? Para esse exercício aí mental de você entender o que está acontecendo, né? Mas é análogo a isso, similar, assim, sabe? Mais ou menos isso. Mas não é bem isso, porque não tem consistência topológica mesmo, né? Não dá para você ver esse aparelho psíquico, gente. Não dá, sei lá. Vai lá no neurologista e fala pra ele assim, olha, eu queria dar uma olhadinha, né, no meu aparelho psíquico. Dá pra você pedir um examezinho aí pra tirar uma foto dele pra eu dar uma olhada? Não vai sair lá o iceberg do Freud, tá, gente? Então, é isso. Então, entenda que a gente se baseia nisso pra um exercício de pensamento, inclusive para ajudar a nossa abstração, ajudar a gente a compreender, ajudar a gente a avançar e entender como é que funcionam esses processos psíquicos. Não exatamente que aquilo é aquilo. Exatamente daquela forma, né? Acho que essa é a grande dificuldade da psicanálise. Né? A gente não está falando sobre conceitos tão fechados, rígidos e escritos na pedra, né? Então, a cada paciente, né? A cada pessoa que a gente vai ter lá, a cada sujeito, né, que se apresentar numa análise, a gente vai ter que elaborar em cima daquilo. E não em cima do conceito ali, né? Simplesmente fechado, né? É assim, a gente fica fazendo a pessoa se encaixar naquilo, né? Não, né? Senão a gente vai lá pro divã de Procusto. Não vou falar da história de Procusto hoje, tá? Quem sabe um outro dia. Mas joga aí no Google, tá? É um carinha ali, né? que tem bastante história aí pra contar, mas enfim, né, ele que ficava tentando encaixar a pessoa dentro de uma cama ali, né, e tinha uma questão perversa. Então, pense nisso, porque tu vai ser esse Procusto, né, tipo, tentando ajeitar um cara na tua teoria, não é, né, então vamos lá. Então, a criança sabe, é isso que eu quero que vocês entendam, e ela vai perdendo isso ao longo do tempo. Porque, ela começa a acreditar que o significante é significado. Ela começa a dar de forma e começa a ficar engessada naquilo e fala assim, bom, isso daqui não dá pra eu ser, né? Olha lá, papai tá dizendo que não, mamãe também não, né? O professor disse que eu tô viajando, né? A psicóloga, inclusive, de repente, né, dependendo da psicóloga que ela tiver, né, vai falar que, tá, né? Vamos mudar isso, né? Porque não é bem assim, isso tá te atrapalhando, isso tá fazendo você se distrair na escola, né? O médico, né? De repente tá tomando até medicação e daí pronto. Daí começou a ficar mais confuso ainda os processos mentais, né? Não sou contra a medicação e eu já comecei uma coisa negando, né? Então provavelmente eu tô dizendo o contrário, mas sinceramente eu não sou. Acho que às vezes a gente tem que tomar medicação mesmo, né? A gente vive nesse mundo, esse mundo não é fácil. Mas tomem cuidado com isso. Às vezes eu vejo as pessoas indo lá no psiquiatra, pegando simplesmente uma pílula e colocando na boca, achando que aquilo ali é mágico, que aquilo é que vai te transformar. Quando, na realidade, é exatamente o inverso, sabe? É você, né, realmente disposto a fazer uma mudança na sua posição de sujeito, se responsabilizar pela sua posição de sujeito, né? E daí, de repente, você tem no remédio uma ferramentinha ali, né? Para dar um upzinho aí no gás que tu precisa para fazer isso. Mas você entende que é uma coisa
vai vir depois da outra, né? Primeiro é eu realmente fazer um movimento que é de compromisso comigo, né? Bom, mas enfim, não vamos entrar na psiquiatria. Aí, durante o tempo, a gente vai perdendo isso, certo? Aí eu vou trazer a minha história pra ilustrar, porque como eu disse, não tem como eu quebrar sigilo meu, né? Porque se eu tô declarando, eu quero declarar, então não é o meu psicanalista, não é o meu psicólogo que tá descumprindo nenhuma lei. Então, achei melhor falar de mim, né? Quem mais poderia falar de mim do que eu mesma, né? Que passei pela coisa. Essa coisa do estamos sendo bem-sucedidos no fracasso. Aí eu quero falar um pouco sobre o que eu percebi em relação ao que eu falava sempre sobre os meus relacionamentos amorosos, né? Porque eu dizia muito que eu tinha fracassado nisso, que isso era algo que eu era inapta para fazer, né? E que por isso que terminou das formas que terminaram. Inclusive eu terminei, tá, gente? Meus 2 casamentos fui eu que terminei, né? Então, tive os namoros lá que eles terminaram comigo, mas esses relacionamentos mais duradouros, assim, né? Mais efetivos, né? Que a gente realmente tinha planos, assim, né? De continuar, né? A gente já tinha começado uma vida junto. Fui eu que terminei, né? Aí eu também comecei a contar aquela historinha bonita, né, que a gente gosta de fazer, né? Não sei se é dourar a pílula que a gente chama, né? De falar assim, não é que não deu certo. Deu certo por tanto tempo, né? Tem lógica nisso, mas não era sobre isso, tá? Então não fiquem com essa resposta, porque essa resposta é aquele jeito assim de você entender. O Lacan diz isso num livrinho pequenininho, né, que chama O Mito Neurótico O Mito Individual dos Neuróticos, né? Ele diz assim, tu entende alguma coisa, né? Sem entender, na verdade, né? Mas você acha um significado qualquer ali para aquilo e deixa aquilo para lá, né? É um jeito, um jeito de você dizer que você não quer mais aprofundar naquilo, né? Você está satisfeito, coisa que o Freud não tinha, né? Leiam um livro, um textozinho bem pequenininho dele que é Memórias da Acrópole, se eu não me engano. Depois eu vou deixar aí eu vou deixar depois lá na descrição onde que vocês acham esse texto, né? Mas você vai ver, assim, que ele tem uma primeira resposta sobre o que acontece com ele lá, né? Esse sentimento que ele tem quando ele chega lá na Acrópole. Mas ele não se dá por satisfeito e ele fala, tem mais. Isso daqui é um jeito simples de eu resolver o problema sem ir na causa dele, né? Então, cuidado com essas respostas que a gente às vezes dá, que é simplesmente para tapar um buraquinho, né, pra gente não investigar. Então, eu ficava contando essas historinhas, lembra? No primeiro vídeo eu falei pra você, né, dessas historinhas. E agora eu vou contar pra vocês, eu não quero ver se esse vídeo também não fica tão grande, né, mas eu tô migrando pro final, tá, gente? Eu comecei a pensar e refletir dentro da análise, né, o quanto a várias respostas que eu dei eram todas historinhas, né, e algumas delas, inclusive, para eu não cavar mais fundo. Até que um dia eu realmente trouxe à minha consciência o seguinte, que eu não tinha sido quer dizer, eu achei que eu estava sendo fracassada, né, que eu tinha fracassado naquilo. Quando eu fui muito bem sucedida, mas eu fui muito bem sucedida sem saber, né? Sabe aquela coisa da outra cena? Né? A outra cena foi muito bem sucedida. Por quê? Porque os relacionamentos amorosos dentro da minha história, eles sempre foram impeditivos do meu desejo. Então, por mais que eu realmente gostasse, eu falava que amava, e etc., não vou entrar nisso. É muito complexo a história de amor, tá? Mas eu queria, sim, estar com aquela pessoa. Pelo menos conscientemente falando, né? Era o que eu sentia, o que eu percebia. E eu queria o relacionamento, né? Na consciência, né?
a consciência, esse eu aí que é bem atrapalhado e sabe bem pouco sobre si mesmo. Então, esse cara achava que isso aí. Aí, eu tinha essa sensação de que eu tinha fracassado, né? Quando eu fui bem sucedida, mas em outro lugar. Era esse lugar aí que, com as minhas respostas fáceis, eu não acessava. E quando eu comecei a acessar, eu vi assim, nossa, gente, eu fui muito bem sucedida, porque eu queria que acabasse. Sem saber que eu queria, eu trabalhava para que aquilo terminasse. Eu trabalhava para chegar a um final, porque daí eu estaria liberta daquele trabalho que é manter o relacionamento, e eu poderia finalmente olhar para as coisas que eram importantes de verdade e que eu fui abandonando durante o meu crescimento, né? É óbvio que, como eu era muito insistente, né? Como boa neurótica, eu era muito insistente. Então, daqui a pouco, eu já estava querendo outro, né? Não que eu entrei em casamentos, não. Eu até ficava um tempo, né? Mas ainda, não adianta você não entrar num outro relacionamento. Quando você acha ainda que aquilo lá é importante, né? Porque daí não importa se você tá fazendo ou não, né? Mas se você acha que aquilo lá era teu caminho, então você ainda está investindo naquilo, né? Mesmo que não exista uma pessoa real ali, né? Mas, enfim, né? Teve um determinado momento que eu desisti disso, gente. Faz anos isso. E foi lá que eu comecei, de fato, a fazer a cavar mais fundo no que era o que eu queria. E quando isso foi possível, não foi tão rápido, tá, gente? Por isso que eu falo, esse processo é longo mesmo, né? E a culpa é nossa. A responsabilidade é nossa, porque nós somos resistentes pra caramba, né? Mas quando eu comecei a cavar mesmo e parar de contar historinha, né? Comecei a duvidar dessas coisas aí que eu achava que eu sabia, né? Aí eu comecei a perceber algumas coisas. E uma delas é que eu tinha que voltar à minha criança, que sabia de alguma coisa, né? Que tinha noção de alguma coisa, né? Pra ver se ela me ajudava, né? A gente fala, às vezes a gente diz assim, a gente tem que socorrer a nossa criança, mas não, na verdade a gente às vezes volta lá pra aquela criança lá, né? E fala assim, pelo amor de Deus, me socorre, porque se eu me salvar agora, você se salva no processo, né? Porque é isso, no final das contas é só isso, né? Então, eu comecei a pensar, poxa, quando eu era criança, o que eu queria? Eu descobri minhas brincadeiras, gente. Eu brinquei de casinha, brinquei. Mas o que eu gostava mesmo era de cozinhar. Nas panelinhas mágicas lá, né, de brinquedo. Eu não tava cuidando de bebê, eu não tava cozinhando pra marido, nem nada. Eu tava inventando tudo. Daí depois eu lembrei que eu gostava de dar aula pra formiga. Sim, eu era uma criança assim que ficava muito sozinha, né? Meus irmãos são muito distantes de mim. E meu pai não gostava que eu saísse muito, ficasse na casa dos outros, porque ele tinha uma coisa assim de que eu ia ser sequestrada. Na minha época roubaram muitas crianças, né? E ele dizia que eu era uma criança assim que, sei lá, né? Eu era expansiva, assim, falava com os adultos, etc. E ele achava assim que uma hora alguém ia me levar embora, né? Então ele preferia que eu ficasse em casa. Aí eu ficava em casa sozinha. E eu ficava com a lousa. Ele era marceneiro, meu pai, ele fez várias lousas muito legais pra mim. Muito, tá? Que fique claro, meu pai era muito legal, né? Eu agradeço demais várias coisas que ele fez. Essa parte de me restringir, nem tanto. Mas com 16 anos eu resolvi isso, um dia eu vou gravar sobre isso pra vocês, tá? Somente pra adolescente. Acho que essa história dos meus 16 anos vai ser interessante. Aí, eu ficava dando aula pras formigas ou pros brinquedos, é lógico, não pras bonequinhas bonitas, lembra, né? Que era só os que eu não seria desastrada. Então, e daí eu era desastrada ainda, né? Já pensou eu cuidando de filho, gente? Ia ser barato, né? Provavelmente eu ia ser presa. Eu já disse isso pra algumas pessoas. Talvez a minha avó estivesse certa. Talvez ela estivesse dizendo pra mim, sem saber, né? De tipo, olha, Fabiana, presta atenção no que tu é. Porque essa vida que eu tive, a tua mãe teve, talvez não seja pra você, né? Então,
Parece que no outro vídeo, né, eu tinha feito uma reclamação delas, mas eu não acho que eu devo reclamar, não, né? Existia algo naquele dizer dela, né, interessante, tá? Não me proibiu de nada, não. Se eu quisesse ter sido mãe, eu teria, né? Isso não aconteceu e eu tenho certeza que não aconteceu, porque não era pra acontecer mesmo. Não tá dentro de mim, gente, não tá, sabe? É uma coisa louca isso, mas enfim. Aí... eu fui lembrar dessas coisas. E eu lembrei de uma outra coisa muito interessante, que era Indiana Jones. Quando eu vi Indiana Jones, eu disse pra mim mesmo, eu quero ser Indiana Jones. Aí que eu estou dizendo pra vocês, né? Porque Indiana Jones é um arqueólogo. E teve um momento na minha vida que eu achava que eu queria mesmo era fazer arqueologia. Um dia eu encontrei um texto do Freud, né, já na psicanálise, já nesse caminho aí de estudar Freudinho, né, muitos anos atrás, mas nesse caminho de estudar Freudinho, encontrei um textinho de 1937 que chama Construções e Análise, que ele compara o nosso trabalho com o do arqueólogo. Tem até um vídeo que eu fiz sobre isso daí em algum lugar aí, né, que, com o pessoal que eu fazia parte de um coletivo chamado Infamiliário, que eu vou contar essa história pra vocês, né. E daí eu falei assim, olha lá, e é que eu não virei um tipo de arqueóloga, né? Aí é que está, gente. Olha lá como que é bom a gente sair da prisão do significado, né? Eu falei algo muito importante lá na minha infância, né? E eu tinha feito ligações aí muito concretas. Mas, enfim, quando eu fui, na verdade, vendo que os meus fracassos, na verdade, eram ações bem-sucedidas em relação ao meu desejo, gente, a quem eu realmente sou. E quando eu percebi que eu só estava fracassando, na verdade, era para o outro, né? Essa entidade aí que, né, a gente vai formando através da cultura, né? Através das nossas interações, né? Daquilo que vão... desse tesouro dos significantes, né? Mas que é um processo que é externo, né? Que é os outros que vão me trazendo, é a família, é a religião, é o mundo, a sociedade, é o que a mídia diz, enfim, né? E que vai regulando o meu desejo, porque daí o desejo do homem é o desejo do outro, certo? Então, quando eu fiz aquele processo que Lacan diz assim, que é sair do reconhecimento, né, da busca pelo reconhecimento do grande outro, para o reconhecimento do próprio desejo, eu me livrei da sensação de que eu era uma fracassada. E se eu era uma fracassada pro outro, é problema dele. Se ele tinha alguma... Agora, falando em outro, em termos de outrinho, né? Porque são esses outros semelhantes que a gente conhece mesmo, né? Que às vezes representam, né? Fazem representação desse grande outro, mas eles são só outrinhos, né? E esses outrinhos tinham expectativas para mim, isso era problema deles. Se eles fracassaram, né, na criação de expectativas que eu não cumpri, eles têm que se ver com eles, né? Eu não tenho nada a ver com isso. Né? Eu não tenho nada a ver com isso. Mas, quando eu parti, né, para esse reconhecimento de mim, do meu próprio desejo, então, né, paulatinamente, né, porque é uma escavação mesmo, a cada tempo a gente vai achando uma pecinha, uma pecinha, uma pecinha, uma pecinha, né, e vai sendo autêntico. Com quem? Consigo. Consigo mesmo. O que é que eu queria nisso que eu fiz? Nisso que eu disse, né? Então, quando eu percebi, né, que as minhas aspirações, que a minha criança já tinha dito várias coisas sobre mim, sobre esse meu desejo, o que o bordeava, né? Qual que seria
a vida boa, né, para ser vivida, bordeando esse desejo, né, bordeando este objeto que é o objeto causa do desejo, né, e eu estaria bem, né? E são várias coisinhas, tá, gente? São várias coisinhas. E eu digo assim que hoje eu estou na versão mais atualizada de mim mesma. E eu ainda estou nessa descoberta. Aí vamos amarrando com a diva, né? Peguem qualquer entrevista dessa mulher, gente. Né? Se ela tivesse realmente escutado o que as pessoas diziam que ela podia fazer, ela não teria sido a Madonna. Então, né, eu sou grata à Madonna, porque quando eu comecei essa jornada pra mim, eu também lembrei que logo no comecinho da minha adolescência, primeira pasta assim de artista que eu fiz, né? Porque naquela época a gente não podia ir na internet buscar, né, informação, a gente tinha que ficar comprando revista, jornal, ouvindo rádio, né? Nos anos 90 teve lá MTV, né? Mas enfim. A primeira pasta de artista que eu tive, né, que eu fiquei guardando tudo que eu conseguia, era o meu tesouro. Até tô emocionada. Foi da Madonna. Eu não queria ser aquela mulher casada com filhos, entendeu? Eu tinha aspirações em artistas. Eu andava com um monte de revistinha daquelas de música para aprender no violão, por isso que eu comecei com o violão, viu, gente? Porque eu esqueci disso, gente. Eu fui esquecendo disso. Porque eu fiquei ouvindo o que os outros tinham para dizer. Que a vida era assim, assada, que você tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo. Então, o vídeo de hoje tinha que ser sobre a Madonna. Porque, querendo ou não, ela me influenciou muito. Né? E eu só não peguei aquele caminho naquele momento porque eu traí o meu desejo. Porque eu tinha começado nele, viu, gente? Eu tinha colocado o pé, eu era uma menina rebeldinha, subversiva e etc, né? E um dia eu sucumbi. E foi aí que eu comecei a adoecer. Eu comecei a adoecer aos meus 18 anos, gente. Né? E eu lembro bem disso. Mas um dia a gente conversa mais. Hoje era só pra dizer isso. Será que tu, que tá aí achando que tá fracassando, será que tu não tá sendo bem sucedida? Será que não tá na hora de você investigar aonde é que tu tá sendo bem sucedido? E que não é nem no lugar doente, gente. Que é exatamente no lugar que vai te curar. Aí amarrando com o tio Jung, que dizia isso pra nós. Só quem nós somos tem o poder de nos curar. Então, gente, beijão pra vocês, bom domingo e até semana que vem.